A gente compartilha. Pessoal, boa noite. Sejam todos... Tem mais gente chegando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass de 2026. A nossa primeira Masterclass, ela veio com uma convidada especial, um tema que me pediram muito ano passado, um tema que foi muito discutido diversas vezes, que foi, né, que é branding. Então, não pensei em outra pessoa a não ser a Flávia para poder falar sobre isso. Ela que é especialista em marcas. Hoje ela trabalha com a criação de brandings, marcas como um todo. Então, já palestrei, inclusive, junto com ela, e eu aprendo constantemente sobre branding com ela. E como vocês sabem, as Masterclass que nós trazemos aqui de convidados especiais, a gente sempre procura trazer pessoas que são realmente especialistas na área, que trabalham com aquilo para poder compartilhar aquele conhecimento com a gente. Então, ela sabe muito bem quem é o público que está aqui e fez de tudo para poder adaptar o conteúdo à nossa realidade. Então, Flavinha, vou passar a palavra para você. E aí, pessoal, só mais uma questão. A nossa primeira Masterclass com ela, mas essa semana provavelmente nós teremos outra Masterclass comigo para planejamento do ano de 2026, onde eu vou fazer tudo isso com vocês, tá? Eu só não marquei, Rosa, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu só não marquei a data certa ainda, que eu estou só resolvendo essa questão pós-chuva aqui, tá, gente? Então, Flavinha, o palco é seu, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Mayara, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui inaugurando 2026. Olha que chique, gente. Que responsabilidade boa também, né? Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Zaparoli. Eu sou publicitária e sou especialista em criação de marcas, né? Então, hoje eu tenho uma agência que trabalha com criação de marcas. E eu gosto de trazer esse nome branding, muito, mesmo falando e muitas pessoas não sabendo o que é, muito para trabalhar, né, no consciente e no inconsciente das pessoas, né, sobre essa palavra que muitas pessoas têm dúvida, não entendem. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? O que é o branding? O que é essa palavra em inglês que muitas pessoas falam e fica aí no ar e as pessoas só acham bonita a palavra? Já tive contato com muitas pessoas falar, eu acho a palavra bonita, mas eu não sei de fato o que é. Sabe um pouco da conexão com o marketing, né? Sabe que é uma palavra do marketing, mas não tem conhecimento aprofundado. Então, a gente começa hoje esse papo aqui, né? Sobre o que é o brand, né? A base invisível de marcas fortes. E quando eu falo a base invisível, é porque realmente muitas pessoas não têm conhecimento da base que toda marca precisa ter para ela construir, para ela virar uma casa, né? Então, se eu fosse resumir branding, seria essa base. Essa gestão ali dessa base da terra de construção de uma casa, que ao longo dos anos, com o sucesso da marca, né, vai se tornando casa, né? E para começar, deixa eu mudar aqui, que ela não está mudando. Opa. Eu queria colocar uma pergunta para vocês, que já me questionaram sobre isso, e a gente pode conversar depois no final, né? Por que algumas marcas elas crescem com consistência e outras vivem de campanha em campanha? Essa é uma realidade que bate muito na porta aqui da agência, porque a agência, mesmo sendo uma agência, né, focada em branding, a gente também recebe alguns clientes dessa parte do marketing, sim, né, da visão da comunicação em 360. E aí a gente percebe muitas vezes algumas dores desses clientes. E aí eu volto com esses clientes lá para o branding para explicar que, às vezes, aquilo que
não faz com que uma marca seja consistente é justamente o que está interferindo em campanhas não bem-sucedidas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, que um branding bem feito, uma base bem sólida, ela interfere muito no resultado final de uma empresa, interfere muito no resultado de campanhas e de objetivos. E aí a gente entra num cenário que hoje é a realidade da grande maioria dos empreendedores. Por que crescer está cada vez mais difícil, né? Aqui eu falo um pouco sobre muito barulho, pouca diferenciação, uma rede social saturada de conteúdo, preço virando única disputa, clientes voláteis. Mas hoje eu acho que a grande dor, né, de qualquer empresário, empreendedor, é o quanto é difícil acessar o público final. Como vender aquele seu produto, né? E hoje a gente fala que isso não é o problema do marketing, é uma falta, às vezes, de clareza que começa não no problema em si que ele chegou ali, mas lá de trás. E essa base lá de trás é o que nós vamos falar hoje, que é sobre o brand. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim, Flávia, eu quero trabalhar as minhas redes sociais, eu quero criar conteúdo para as minhas redes sociais. E aí eu sempre faço esse exercício de voltar lá atrás. Mas e sua marca? Com quem ela quer falar? De que forma ela quer falar? E de que forma você vai apresentar para o seu público que a tua marca, o que você faz diferente como ninguém faz? Isso que você precisa trazer para frente da sua marca. O que eu faço como ninguém faz? E isso a gente vai trabalhar, né? Essa teoria da reflexividade que a gente chama dentro do marketing da psicologia positiva, que é a teoria da reflexividade, que é você olhar no espelho e perguntar: nossa, o que eu faço como ninguém faz? E a partir dessa teoria, né, que é esse reflexo do espelho, isso vai ser traduzido numa marca. Então, hoje, a indagação que eu faço, né, por que crescer está tão difícil? Será que é nessa campanha que eu estou olhando? Ou será que é para a base, lá embaixo? Desde quando eu comecei ali o meu negócio, será que eu pensei de fato em tudo para que chegasse até esse momento que eu estou vendendo o produto e estou fazendo uma campanha? E aí eu venho para um erro que é muito comum das pessoas chegarem até mim, que é confundir brand com identidade visual. Que aí foge totalmente de tudo isso que eu falei para vocês, que todas essas perguntas e todas essas reflexões a gente faz quando a gente está pensando no branding e não quando a gente está pensando na identidade visual. O branding, quando a gente fala, é você pensar na gestão como um todo da sua marca. E quando eu falo na gestão como um todo, é você voltar lá atrás, pensar em quando você estava imaginando o seu negócio, voltar lá atrás e começar a fazer algumas perguntas para você mesmo. Porque o profissional de branding, a agência de branding, ela só vai jogando algumas perguntas para vocês. Mas quem tem que responder, e responder olhando para o espelho e olhando para o seu negócio, são vocês. E aí, a gente vem para essa confusão da grande maioria das pessoas. Porque às vezes eu pergunto, e o seu branding? Como que tá? Você tem essa base sólida? Aí a pessoa vira para mim, eu tenho uma identidade visual aqui, que eu acho que é isso que você está perguntando. E, gente, dentro do processo de construção de uma marca, a identidade visual é o que se faz por último. Olha a grande confusão e o quanto também o mercado, e isso eu falo o mercado de hoje, que é um mercado rápido, que as pessoas querem
as coisas rápidas, de imediatismo, elas não fazem esse processo que é tão importante de construção de uma marca. Então, um logotipo, ele é um símbolo. Mas uma marca, ela é percepção. Que é esse momento em que você para e entende uma marca. E branding é a gestão de toda essa percepção. Então, o que é o branding em si? Branding é um processo, é uma gestão que você começa a fazer a partir do momento que você decide ter um negócio. Então, eu penso sobre esse negócio. Qual que é a história dele? Por que eu resolvi criar ele? A partir disso, a partir dessa história, você vai criar um conceito para essa marca. Vou usar um exemplo da minha própria agência para exemplificar aqui o que é o brand. Quando eu fui criar a FZ, eu já tinha passado por várias outras agências, já tinha todo um caminho. Tive alguns sócios com outras marcas, chamava outro nome, mas a Flávia era uma pessoa muito criativa e muito fora da caixinha. Então, o conceito da minha marca, ela tinha que traduzir isso. Essa Flávia que vai muito além de uma campanha de marketing. Mas uma Flávia que pensa no processo criativo, uma Flávia que gosta de arte, uma Flávia que gosta muito da natureza, que vê na natureza processos criativos dentro da própria natureza. Então, isso tinha que estar refletido no conceito da minha marca. E aí, isso eu estruturo esse conceito, né? Junto com o profissional de marca e tudo mais. E aí eu venho, como que eu quero me posicionar a partir dessa história, a partir de tudo que eu pensei para a minha agência? Só que tem que ter relevância, esse posicionamento, a partir desse conceito. Então, no meu caso, eu sempre tenho que me posicionar como uma profissional que não tem uma agência como todas as outras agências, é uma agência criativa, é uma agência que usa muitos elementos da natureza no criar, que traz esses elementos da natureza na comunicação, na forma de se criar e toda a base da marca. E aí, qual que é o propósito dessa marca, da minha agência, no caso? Estou aqui o tempo todo exemplificando para vocês entenderem, tá, pessoal? Depois a gente pode abrir para vocês perguntarem cada ponto e tudo mais. Então, qual que é o propósito dessa marca criativa, dessa marca que une natureza, que tem processos? É mostrar para as pessoas que tudo na vida existe essa criatividade, existe esse processo criativo. E meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que para criar uma marca, para criar um negócio, existe todo um processo criativo, natural e legal de se criar, artístico. Porque tudo que é criado tem que ter uma base de arte. Então, esse é meu propósito, através da minha marca, da agência FZ, é fazer com que as pessoas entendam sobre esse processo criativo e sobre a beleza desse processo criativo. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês, porque o branding, ele é isso, é mostrar para vocês o quanto precisa de uma base sólida, de um conceito, de uma arte, de um propósito por trás de uma marca. E qual que é a minha promessa? É levar isso para mais pessoas. Não é à toa que eu estou aqui numa masterclass falando sobre esse assunto. E a personalidade da minha marca é a forma como eu quero traduzir isso em tudo que eu crio. E hoje eu e a Mayara, a gente conversou muito sobre isso. Porque ela consegue visualizar, ela consegue pegar uma marca e entender que aquela marca é criada por mim. Ela consegue ver a minha personalidade traduzida numa marca que eu fiz, que eu criei. E qual que é a experiência? Vou usar a Mayara mais uma vez. É o que ela recebe da minha marca. Então, por exemplo, eu entreguei no final do ano um kit de final de ano para todos os meus clientes. Inclusive, a Mayara é uma cliente minha, a MB foi criada pela minha agência.
o rebrand, né? E qual que foi a experiência que eu quis levar para a Maiara? O caderno, a agenda de final de ano que eu entreguei para a Maiara é uma agenda feita de kiwi, com papel sustentável. A caneta que eu entreguei para ela também é uma caneta sustentável, foi feita com papel reciclado, porque, mais uma vez, eu queria que a minha marca fosse ligada a tudo que fosse natural, que fosse da natureza, e que tivesse um propósito. Eu não vou colocar lixo no mundo através da minha marca. E aí, principalmente, ter a consistência, que é o bancar o que a sua marca é. E nunca deixar que o externo, o modismo, as redes sociais, o que as pessoas estão fazendo, influenciar naquilo que sua marca é. Porque o mundo externo pode trazer várias coisas ali e falar, não, dessa forma é melhor. Mas quem sabe o seu produto sobre aquilo que você entrega é só você. Então, a gente tem que ter essa consistência de bancar a nossa marca e bancar aquilo que a gente é. E aí, mais uma vez, assim, entra muito sobre essa última frase, né? Brand é o que as pessoas sentem quando pensam em você. Hoje, gente, é assim, não tem como diferenciar o CNPJ da pessoa física. Hoje, no mundo pós-pandemia, não tem como. Porque quando a gente pensa nos canais de comunicação, os próprios canais de comunicação empurraram as pessoas à frente. Por quê? As pessoas precisam comprar de você, da experiência que você entrega, daquilo que você entrega, e principalmente daquilo que você é. E é por isso que lá atrás eu pergunto, o que você faz como ninguém faz? E é por isso que a gente precisa sempre trazer essa perguntinha, sabe? Eu acho que toda semana, porque é muito fácil, no meio do processo, e na correria, na parte burocrática, na parte financeira, a gente se esquecer de fazer essa pergunta. E a gente sempre tem que lembrar dela no dia a dia, porque é algo que você faz relacionado à sua marca, ali numa semana você consegue, às vezes, esquecer disso. Então, você tem que se perguntar para você trazer essa consistência de novo. E aí, a gente vem com essa frase que eu gostaria muito que depois todo mundo, se quiser comentar sobre isso. Marcas não vendem produtos, vendem sentido. E aí, mais uma vez, eu levo vocês para vocês. E não para o negócio em si. Porque é vocês que sustentam isso. Então, pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz. E hoje, no mundo em que se divide entre inteligência artificial e sustentabilidade, natureza, você tem que muito bancar esse porquê. E sempre está entre a emoção, a decisão, a razão e a justificativa. O que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando, né? Sobre o fazer sentido. Se você cria uma base sólida, se você entende o que é o brand e toda essa parte, né, que nós falamos sobre a base do negócio, para depois a gente criar a identidade visual, criar o logotipo, criar as artes, você precisa entender sobre o branding em si, porque senão você vai entrar num ciclo de marca totalmente sem base. E como que é isso? Entre campanha, pico, queda, nova campanha e cansaço. E por que você entra nesse ciclo quando você não tem esse entendimento profundo da sua marca? Como que você vai conseguir vender um produto se você não tem entendimento do público-alvo que você quer atingir?
quando você não tem entendimento de como você vai falar e com quem você vai falar. Isso você define quando você está construindo o seu brand, que é a perguntinha, né? Que eu faço para todos, né? Como que por que você criou essa marca? Para quem você criou essa marca? Com quem você vai falar e como você vai comunicar? Se você tem isso muito bem definido, as pessoas elas não compram o seu produto, elas compram o porquê. Então, eu vou usar um exemplo da Flávia mesmo no dia a dia. A grande maioria dos serviços que eu compro pela experiência que aquele serviço me proporciona. Vou usar um exemplo. Eu posso fazer um Pilates num lugar que está dentro de uma academia. Ele está dentro de uma academia. Eu posso ir e querer aquele Pilates que está dentro ali da academia. Eu chego na academia, subo lá para a aula de Pilates. Eu não sou bem recebida ali, não tem ninguém que me espera, ninguém que conversa comigo ali numa recepção. Eu não vejo nenhuma marca, então nenhuma experiência de marca, não tem uma luz que me proporciona um aconchego, não tem uma arquitetura que não me proporciona um aconchego, não tem uma marca para eu lembrar de onde eu estou indo, não tem uma experiência de um atendimento bacana. Oi, Flávia, tudo bem? Como que você tá? Ó, já vai começar a sua aula, a professora já vai te chamar. Não tem isso. Não tem uma água, um cafezinho, uma música tocando para me relaxar. E eu quero ir no Pilates, né? Então, eu quero ir num lugar em que eu vou ter uma consciência corporal, eu vou ter uma presença, mas eu não tive nada disso antes de eu chegar, de fato, no produto em si. Oh, que legal, Roda! E eu utilizando o Pilates, foi a primeira coisa que veio para mim. Bacana, bacana. E aí, eu vou lá e faço uma aula nessa academia. Eu, Flávia, vou voltar mais. Porque para mim é muito mais fácil eu ficar lá fazendo academia, mesmo que já está num ambiente, que já tem a fachada, que tem a experiência, o tudo da música. Eu não vou ir lá para fazer o Pilates, porque eu não vou ter a experiência do Pilates. E experiência, gente, está dentro da comunicação. Um não foge do outro. E comunicação está o tempo todo. Desde o momento que você chega, já visualiza a marca, desde o momento que você chega, é bem recebido por um atendimento, a arquitetura do espaço, tudo aquilo ali você compra antes de comprar o serviço. Então, quando o cliente chega para mim com um ciclo de marca que a pessoa não consegue vender, eu não estou vendendo, Flávia, estou num período muito difícil, eu quero fazer arte para o Instagram. Aí sempre eu pego ele, vamos voltar lá na nossa marca? Vamos entender como que está a sua marca? E aí, muitas vezes, não é falta de ação, porque realmente o cliente está tentando, é falta de direção. E essa direção só existe com um branding bem feito, com uma base sólida. Então, qual que é os 3 pilares de uma marca consistente, de uma marca sólida? Essência. Aí, mais uma vez, eu volto na pergunta, né? Quem somos e por que existimos? Vem o posicionamento. Como que eu quero ser percebida? E vem da expressão. Como eu comunico isso ao mundo. E aí eu entro num bate-papo mesmo, se alguém quiser conversar também sobre isso, abrir o microfone e falar um pouco sobre, que é trazer esse brand para o dia a dia do negócio de vocês. Porque é muito bonito eu ficar aqui falando, né, sobre essa parte conceitual e tudo mais, sem exemplificar, né, para vocês como que isso é na prática.
Então, aqui eu vou trazer alguns pontos onde o branding aparece, mas se alguém tiver alguma dúvida e enquanto eu estiver falando quiser perguntar ou falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aqui. Então, onde que o branding aparece? O principal que as pessoas veem, né, e eu trouxe ele primeiro, porque hoje em dia a grande maioria das pessoas acham que marca é só sobre o conteúdo que você produz, e isso, tipo assim, é 10%, né, sobre a sua marca, mas é onde que as pessoas mais veem. Então, qual é a importância do branding dentro do conteúdo? É você comunicar com clareza e consistência tudo aquilo que você criou, conceitual e visual. Então, nas artes, né, você trazer essa identidade visual sobre toda aquela parte conceitual que você criou. Então, vou usar o exemplo da FZ para ficar mais claro. Aqui, cada slide que vocês estão vendo passa as paletas de cores da minha marca. E lá em cima sempre tem o símbolo, o ícone da minha marca, em todos os slides. Então, aqui eu já estou fazendo gerar essa identificação de vocês da minha marca, a partir desses slides. E isso você faz também nas redes sociais. Então, nas redes sociais, com cores, tipografia, imagens, você comunica aquilo que a sua marca é. Aí a gente vem para uma outra forma de comunicar, que é o atendimento. Que forma você comunica aquela sua promessa ou aquele seu posicionamento que você decidiu? Como que você vai falar com o seu público? A sua marca é uma marca divertida? Então, você vai falar de uma forma divertida com a pessoa ali no WhatsApp. Sua marca é uma marca mais profissional, mais séria, né? Vamos colocar assim, alguém aqui está falando sobre investimento. Então, você tem que falar de uma forma acessível, porém mostrar, através da sua comunicação, das suas palavras no atendimento, que você é uma empresa séria, sólida. E você está falando sobre investimento, né? Você está trabalhando com algo muito sério dentro da vida de outras pessoas. Mas, no caso do Pilates, né? Vamos voltar lá no Pilates. Bom, você tem que trazer uma leveza também no comunicar, porque as pessoas estão buscando isso. Elas estão buscando por consciência corporal, elas estão buscando por presença, por calma, por verdade. Então, quando você for falar com o seu cliente, você tem que falar dessa forma. E o seu produto, o seu serviço, ele tem que ter totalmente a cara, né, do seu negócio. Que bom, que bom. Em todos os sentidos, né? Então, assim, as suas cores, as texturas, ou às vezes o serviço que você entrega, né? Talvez é um serviço mesmo, ele tem que ter a sua cara, ele tem que trazer a sua personalidade. E aí vem um outro ponto super delicado, que é a cultura interna, né? Isso precisa muito ser bem dito, né? Conversado com todas as pessoas que trabalham numa empresa de uma marca. E isso, toda vez que a gente constrói o branding, eu sempre falo muito para os meus clientes que o branding, ele interfere totalmente num plano de negócio. E eu falo para a grande maioria, olha, apresentem isso para a consultoria empresarial, ou para quem for cuidar da parte financeira, administrativa, porque a pessoa precisa entender o que você quer com aquela marca, né? Com aquilo que você vai entregar para o mundo. As pessoas de dentro ali da empresa precisam saber e precisam vestir a camisa também. Então, precisa ser muito bem dito e precisa fazer sentido também para aquelas pessoas. E aí entra na questão do RH. Será que as pessoas faz sentido para quem está trabalhando comigo? Ou não? E aí isso interfere muito nas escolhas, né, dos colaboradores e tudo mais. E aí a gente entra para outra questão, que é sobre a experiência do cliente. Se uma cultura interna está bem alinhada com o branding, todos os colaboradores
sabem sobre o seu propósito, aquilo que você quer passar, o que a empresa quer alcançar, você também consegue trazer uma experiência melhor para o cliente, seja no atendimento, seja, né, igual, por exemplo, essa questão que eu usei, né, do cafezinho, da parte visual, porque aí a gente está falando de vários profissionais, até de um engenheiro e de um arquiteto. Ele precisa entender sobre essa experiência que você quer passar. Então, gente, o brand, ele tá todos os dias, assim, escancarado no negócio de vocês. E ele está juntinho de vocês também. Porque a partir do momento que você é dono do negócio e você tem uma marca, você tem que comunicar muito bem aquilo que você realmente deseja para essa sua marca, né? E aquilo que você é. Então, brand e brand pessoal caminham muito juntos. E isso foi algo assim que demorou muito tempo para ser falado. Tanto que os estudos sobre brand pessoal começou em 2012, os primeiros estudos. E até sobre o estudo da própria marca também não muito assim, bem explorado antes do ano de 2012, mas agora, depois de um mundo pós-pandemia, brand e brand pessoal estão andando muito juntos, porque as pessoas estão olhando mais para si, olhando mais para o seu negócio, e aí não tem como desassociar. Então, marca é experiência, não promessa. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito de trazer um exemplo, né, que é fácil para todo mundo, que é sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela vende muito experiência. E isso, eles antenaram sobre isso lá atrás. Porque hoje a gente não vê tanto, né? Propaganda que eu falo no sentido de aqueles grandes, né? Aqueles grandes vídeos que a Coca-Cola fazia. Hoje ela está mais focada nas redes sociais, porque é o canal de comunicação hoje. Mas a Coca-Cola sempre colocou muito um estilo de vida, uma experiência da família, em todas as publicidades que a Coca-Cola fazia lá atrás. Quando era mato ainda, quando nem existia rede social. Então, nos comerciais da vida, da televisão, a Coca-Cola já vendia isso, porque ela vendia experiência. E aí, quando eu falo sobre isso, sobre esse vender experiência, pensa quantos anos que a Coca-Cola existe e nunca teve uma queda da Coca-Cola. Mesmo hoje tendo um mundo fitness, que está super em alta, mesmo existindo outros produtos, mas nenhum produto consegue superar a Coca-Cola. E assim, eu falo porque ela também soube trabalhar com o momento que ela estava vivendo, porque toda marca, ela precisa fazer o seu rebrand, né? Revisitar ali durante alguns anos aquela base que foi construída. Por quê? O mercado e o contexto social faz, né, você revisitar sempre a sua marca para ver o que está mudando, o comportamento do consumidor e tudo mais. Então, a Coca-Cola, ao longo desses anos, ela fez esse movimento, né? Surgiu a Coca-Cola Zero, por exemplo, mas ela sempre soube andar nessas mudanças. E por quê? Porque a Coca-Cola traz todas aquele caminho que eu mostrei para vocês, né? De ter uma base sólida, de vender experiência. Ela sempre está antenada em mudar o visual, né? E fazer campanhas diferentes. Às vezes traz ali um nome na Coca-Cola, ou tá em alta, sei lá, aquela série lá. Vamos usar o Harry Potter, porque eu lembrei que tinha uma época que tinha lá o visual do Harry Potter.
Por quê? Para ela se colocar ali no momento que a marca está vivendo. Mas ela nunca deixa de passar essa parte tão importante que é a experiência que a pessoa tem ali da Coca-Cola em si. E quando eu falo sobre isso, está muito relacionado às cores, está muito relacionado a como os comerciais colocam a Coca-Cola e todas as temáticas que ela vai desenvolvendo durante o ano e o que o próprio mercado traz. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, que é: se sua marca sumisse amanhã, alguém sentiria falta? E aí isso entra lá no que a gente falou sobre promessa, sobre propósito e sobre a teoria da reflexividade, que é olhar para dentro e colocar isso para o mundo. Então, como eu usei o próprio exemplo, né, da Coca-Cola, e eu falo muito sobre isso, porque isso está muito enraizado na própria FZ, porque a gente usa a natureza como uma base da nossa marca e como parte do nosso processo criativo. As marcas são organismos vivos. Uma vez que eu falo sobre a Coca-Cola e das mudanças da Coca-Cola, eu estou falando sobre isso. A Coca-Cola é viva, ela vai se adaptando. E ou você cuida da raiz, ou vive podando galho. Então, hoje eu queria deixar essa frase final para vocês pensarem, refletirem, olhar para trás. Não tem problema olhar para trás. Muitas pessoas têm dificuldade. Nossa, mas eu já estou há 10 anos no mercado, eu vou voltar lá atrás. Mas talvez esteja lá algo que você está buscando e tentando entender aqui numa campanha que não deu certo, eu não vendi tantos produtos que eu gostaria de vender, eu não alcancei a minha meta. Então, eu gostaria hoje de deixar essa frase para vocês e convidar vocês a seguirem a FZ, que está aqui o nosso @, da FZ, está aqui o meu contato. Se vocês quiserem trocar, né, ideias depois aqui do nosso papo, que eu gosto de falar papo, e queria abrir para conversar com vocês, se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão, estou super aberta para ouvir vocês. Flavinha, muito obrigada, maravilhosa. Trouxe para a gente muitas reflexões que me pegaram assim lá no fundo. Gostei, porque tem momentos que a gente vai na rotina ali, no cotidiano, e a gente acaba deixando coisas importantes para trás, né? Até anotei aqui para eu revisitar o meu branding, para ver se eu estou seguindo tudo certinho. Né, como a Flavinha falou, ela fez o nosso rebranding aqui, é importante mesmo. E aquela questão que você trouxe da essência, eu achei maravilhoso, porque é isso que a gente trabalha muito no início da mentoria, né, pessoal? Eu gosto de resgatar ali os valores, a essência, porque a marca é um reflexo nosso. Sempre falo isso, né? Não tem como. A gente vai refletir o que tem aqui dentro. Isso serve para marcas e para as pessoas, né? E aí eu vou deixar o povo falar. Pessoal, alguma dúvida, aproveitem para fazer perguntas para a Flavinha. É só afirmando mesmo essa questão da identidade, assim, da pessoa, né, vinculado à marca mesmo, assim, né? A gente percebe muito nos dias de hoje isso, né, de as pessoas se expondo mais até assim, os CEOs, né, as pessoas, porque é reflexo mesmo da marca, assim. Então, aqui na empresa mesmo, a gente vê muito isso, né? A gente teve um período muito ruim, até em questão de atendimento, mas fica aquilo ali assim, ainda, mas é o Guilherme, está lá, ele está disponível, é o João Paulo que está lá, ele está sempre disponível. E aí, esses dias até comentando com a Mayara sobre uma consultoria assim, que eu fiz rapidinho para uma empresa lá de Goiânia,
de entender isso, né? Você entende do produto, você está disponível. Ela falou, eu tenho 11 vendedores na minha marca, na minha empresa, e eu não consigo atrair clientes. Mas são 11 pessoas que não passam, não, né, por ser mais novos, não conhecer do mercado seguritário, né, entender sobre aquilo, está disposto. Ela falou assim, mas a CLT não deixa o cara trabalhar depois das 18. E é isso, quando o cara bate o carro, que é meu ramo, né, da proteção veicular, é 11 horas da noite, ele quer falar com alguém, ele está com a família dele, entende? Ele precisa, o 0800 trabalha, sim, ele trabalha. Você vai até instruir ele a ligar no 0800, mas ele falou com você. Então, realmente, é uma percepção mesmo, assim, de que a marca, ela está realmente no escopo da pessoa mesmo, assim, né? Isso é muito importante hoje. E obrigado, Flávio, pelo conhecimento aí, muito importante para mim. Obrigado. Eu que agradeço. E é muito interessante a gente pensar, né, que principalmente agora, né, nesse mundo tão cheio de tecnologia, de inteligência artificial, o quanto esse contato de pessoas com pessoas, que isso vai ser o grande diferencial das marcas. Né? Por mais que existem, né, as inteligências artificiais que vão facilitar processos, né, fluxos e tudo mais, a grande maioria das pessoas vão querer quem está ali por trás, né? Vai querer conversar com uma pessoa, porque as pessoas vão acabar ficando carentes disso também. Então, eu acredito muito, né, nesse balanço, nesse equilíbrio que vai existir, né? Hoje, se você vê aí na WGSN, né, que é uma empresa que ela prevê o futuro, ela fala justamente sobre esse equilíbrio entre a inteligência artificial e entre o voltar ao natural. E voltar ao natural não é só sobre sustentabilidade, arquitetura regenerativa, não, é pessoa com pessoa. Sim. Isso vai ser tendência, né? Antes de entrar aqui, eu estava vendo uma aula na IBMEC sobre inteligência artificial e o professor estava falando exatamente isso. Ele falando assim, a inteligência artificial muito importante, tem tudo, mas é o contato humano que é o que vai mandar. É claro que a gente vai usar a inteligência para diversos outros fatores, diversos, né, para melhoria da empresa, comunicação e tudo, agilidade, né, e tudo, mas realmente o contato do ser humano, eu acho que é o que está voltando, né, assim, a gente vê essa tendência realmente, assim. E eu acho que também pelo grande contato com a tecnologia, sabe? Eu acho que esse lance de voltar para o ser humano, porque a gente está tendo muito contato com a tecnologia e está desenvolvendo muitas coisas por esse contato com a tecnologia. E é ansiedade, né? É depressão, essa coisa de se comparar muito, porque você está ali e olha o celular e vê o que o outro está fazendo. E aí vem a outra parte, nossa, vamos olhar para dentro? E isso está dentro até do próprio brand, né? Eu falei várias vezes sobre isso, sobre esse voltar para si. Porque a própria tecnologia faz a gente olhar demais para o outro, o que o outro está fazendo, e também o quanto a tecnologia ela interfere em nós, nos processos também, né? Então, eu acredito muito, muito mesmo nessa parte do ser humano em si, sabe? Na experiência ainda entre pessoas, né? E reforço muito, eu converso muito isso com a Mayara, sobre a importância, né, do atendimento e do acolhimento ali quando você está atendendo alguém, né? Você não sabe o que aquela pessoa está passando e aquilo que você está entregando vai facilitar ou vai ajudar ou vai contribuir na vida de outra pessoa. Então, esse atendimento ele tem que refletir muito esse lado humano e do propósito da marca. E quando você sai desse lado da tecnologia, né, que você traz o cliente, por exemplo, vem aqui no escritório, senta aqui, vamos conversar. Às vezes a pessoa, ela nem é aquilo que você estava imaginando, né? Às vezes estava prepotente, arrogante, ou estava nervosa. E aí você explica, realmente, assim, é diferente mesmo, assim, Nada vai substituir Não, nós. não vai não.
Eu também tenho aprendido isso, porque muitas vezes eu estou lá em atendimento e eu recebo uma mensagem assim: Rosa, não vou hoje, amanheci com febre. Hoje mesmo eu recebi 2 alunas mandando assim, a outra estava com dor de garganta, e às vezes no calor ali do atendimento, da correria e tudo, eu mandava um ok e tal, assim, entendendo que eu recebi aquela mensagem, sabe? Isso é até uma coisa que eu aprendi um pouco com a Mayara também. Às vezes eu demoro um pouco mais para responder, mas eu respondo com presença, sabe? Espero que você se sinta melhor, né? Me manda notícia, vamos combinar de remarcar essa aula. Isso, às vezes, na correria eu não conseguia fazer, mas hoje eu tenho me atentado mais a isso, sabe? Assim, eu não vou porque eu vou levar meu filho ao médico. Aí depois eu voltar nessa conversa e perguntar, e aí, como foi sua consulta? Porque às vezes eu percebia de alunos me perguntando quando era o contrário, sabe? Quando eu não estava me sentindo bem, depois eu recebi uma mensagem delas: Ô, Rosa, você está melhor? Aí eu passei, gente, eu também tenho que ter mais esse cuidado, sabe? É isso, né? Essa questão do lado humano mesmo. Com certeza, com certeza. E tanto que, né, da mesma forma que o mercado da tecnologia está em alta, o mercado da saúde e bem-estar também. Exatamente. E aí a gente percebe, né, esse equilíbrio que precisa existir, né? Somos pessoas, não somos máquinas, né? É verdade. Exatamente. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na próxima Masterclass. São os booms do mercado, para alguns eu já até falei, né? Acho que eu já tive mentoria com alguns, onde eu falei sobre os booms, né? No evento que eu fui o ano passado sobre inovação, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? E a gente falou, olha, já sabemos aí qual vai ser o boom do mercado para 2026, que é o boom do mercado de bem-estar, né? A gente já discutiu por alto. Mas a gente adentra nesse assunto na nossa próxima Masterclass. Uma coisa que eu queria também dar ênfase, Flavinha, que você trouxe, que eu acho muito importante a gente resgatar, é a questão da cultura, né? É trazer isso para todos, porque é muito fácil quando, igual o Guilherme comentou, o dono passa aquela mensagem, né? Quando ele tem aquela cultura, ele já tem o brand ali internalizado, porque o branding é ele, né? Agora, e como que eu faço para o time todo abraçar aquele branding? Então, isso é importante a gente reforçar cada vez mais, e eu falo muito com vocês, né? Principalmente quem está na mentoria Além do Balcão, o quanto que é importante no onboarding inicial, por exemplo, de um colaborador, a gente resgatar o branding e passar esse branding para todo o time. A Mayara não tem o branding, que seja a identidade visual que tem, mas explique o porquê. A primeira coisa que eu pergunto para um cliente, quando ele vem para mim de consultoria, é o porquê a sua marca tem esse nome. Quando não é muito óbvio, né? Eu sempre pergunto o porquê do nome tal. Muita gente não sabe nem responder isso. Escolhe a marca, porque não sei. Ou essa semana mesmo eu tive reunião com um cliente que acabou de chegar e ele não sabia o porquê da marca dele. E aí, e não era um nome muito óbvio. Então, por isso que eu quis entender, até para entender o significado por trás da marca. Bom, e aí a gente tem que ficar resgatando sempre tudo isso, porque precisa de ter um sentido. Se não tem sentido inicialmente, eu preciso de criar um sentido para aquilo, para que todos abracem. E, periodicamente, trazer isso à tona novamente. Então, eu até anotei aqui, uma coisa que eu vou levar para a MB, para nossa próxima sprint, nossa próxima reunião. Resgatar o nosso branding e dar um checklist lá e fazer essa pergunta: se a nossa marca morresse hoje, alguém sentiria nossa falta? Então, isso é uma coisa que nós, enquanto empresários, né, enquanto líderes, a gente tem que também chamar para o nosso time. E aí, o que vocês acham? A gente está trazendo isso no nosso dia a dia? Né? Isso, no meu ponto de vista, eu vou deixar também, Flavinha, você falar, até porque é uma pergunta aqui, que o Mário falou que falou que também ia perguntar, né, Mário? Fica à vontade, se você quiser abrir seu microfone e complementar essa pergunta. Você passa por alguma experiência, né, quer falar mais. Sim. Não, porque eu vejo assim, de mercado mesmo, que é uma coisa difícil, não só de passar esse brand para os colaboradores em si de uma maneira geral, assim, quando está começando, né?
mas também nos processos, sabe? No dia a dia, de ser do brand ali ser um DNA da empresa mesmo, sabe? Da pessoa ter aquilo ali. Já tem alguns amigos que já relataram essa dificuldade também, sabe? De como passar isso para a pessoa, assim, que muitas vezes, por exemplo, dependendo do cargo, não tem nem muita escolaridade, não tem nem muito como entender aquilo, sabe? Ou como cultivar isso no dia a dia mesmo. Bom, tem algumas. Temos um companheiro aqui, companheiro. Existem algumas formas de se fazer isso que eu penso assim, que, por exemplo, quando a gente vai definir o propósito, né, ali dentro do branding, muitas pessoas, né, a gente vive em bando, né, muitas pessoas têm propósito parecido com os nossos. E isso você vai conseguir funilar, né, tipo assim, fazer essa seleção lá no processo do RH. Porque quando você vai falar sobre sua empresa e tudo mais, é muito importante o RH, ou a pessoa que está recrutando, ou mesmo você, empresário que está recrutando, perguntar para a pessoa, faz sentido isso para você? Sabe, isso que a minha marca leva para o mundo, faz sentido para você? Porque, assim, muitas pessoas vão falar, faz sentido, mas de fato não faz sentido, assim, para a pessoa. Ela mentiu ali porque ela quer entrar naquele emprego. Vou usar esse exemplo. Mas é muito interessante ter esse conhecimento do brand e o conhecimento das ferramentas do branding para você poder analisar as pessoas que chegam para você. Porque quando a gente constrói brand, a gente traz a psicologia positiva. E dentro da psicologia positiva, a gente trabalha muito sobre arquétipos, trabalha muito sobre valores, trabalha muito sobre competências. E aí, quando você está ali selecionando um profissional, você compara o que a tua marca traz e também com aquele profissional. Por exemplo, vou usar um exemplo mais fácil de entender isso. Bom, a minha marca é super divertida, super cool, ela fala com jovens, ela super tem visão de futuro. E aí vem eu vou usar 2 pessoas com a mesma idade, tá? Vem uma pessoa de 54 anos. Uma não é antenada, não tem Instagram, não é uma pessoa que, né, naquele processo seletivo ali comentou sobre arte, sobre cultura, e a outra o que tem match, né, com todos os valores, né, com o propósito da minha empresa, com a comunicação, com o tom de voz. Aqui consome aquilo que eu levo, né, para as pessoas através da marca, ou a que não consome. Então, isso está muito voltado para essa parte dessa seleção, desse entendimento sobre a marca. Aí entra no seu caso, Mário, uma marca que já existe, que talvez não tenha todo esse processo feito antes, toda essa base sólida. É momento de revisitar. Então, chamar todo mundo, construir isso, né, com o próprio time, é muito interessante que quando vai fazer um branding e a marca já existe, já tem colaboradores, chamar os colaboradores e fazer as perguntas que a empresa de marketing faz, fazer para os colaboradores também. Porque é muito interessante ver como eles estão enxergando a marca agora. E aí você entende como você está passando tudo. E aí, um bom papo, um bom diálogo, olha, vai mudar, estamos em outro momento, a gente está com essa cultura interna nova, a gente tem esse propósito novo, a gente quer comunicar isso. Faz sentido para você? E pergunta para as pessoas mesmo. Eu acho que precisa ter essa clareza entre o empresário e o colaborador. Porque, às vezes, a pessoa também ali, que está ali na empresa, pode estar até perdendo tempo. E é o que acontece muito.
Muitas pessoas estão nos lugares perdendo tempo porque aquela pessoa que não faz sentido estar naquela empresa, ela pode estar em outra que ela vai performar muito mais porque aquilo faz sentido para ela. Então, você está perdendo tempo e a pessoa está perdendo tempo. Então, às vezes, assim, do meu ponto de vista, né, a Mayara talvez possa me xingar aqui, mas assim, eu falaria, olha, eu acho que é um bom momento de você procurar algo que faz sentido para você, porque agora eu quero comunicar dessa forma, eu quero que faça sentido para todos, para que a gente chegue, né, num resultado bom para todo mundo. Então, Mário, eu diria para uma empresa, né, que já existe, que tem colaboradores que não conseguem entender isso, primeiro, apresentar esse novo momento, esclarecer, conversar, diálogo mesmo, e se mesmo assim a pessoa não entender e você vê ali que ela não tem match com aquilo que você está trazendo, perguntar para ela, faz sentido então você continuar aqui? Eu acho que é ser claro e verdadeiro, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, Flavinha. Já vi, inclusive, muitas empresas fazendo isso, viu, gente? Está sendo cada vez mais comum. E aí é interessante porque é muito comum, na hora que você fala isso, pessoas com pensamentos de senso comum dizer, mas está tão difícil de contratar, né, a mão de obra já está tão difícil. E aí, a resposta que eu gosto de dar quando eu escuto pessoas falando que a mão de obra está tão difícil, é que na maioria das vezes os recrutamentos, né, os processos seletivos, eles já começam lá no início de forma errada. Então, quando eu vou ver a forma como a vaga foi divulgada, quando você vai ver como que tudo começa, já começou errado. Então, não está difícil. Obviamente que não está com uma demanda tão grande como era antes, porque a própria taxa de natalidade diminuiu. Nossa pirâmide está mudando, né? Então, é natural que as coisas, né, que as pessoas, que tenhamos menos mão de obra, sim, no mercado. Porém, a forma como a gente mostra a nossa empresa para a sociedade, a forma como a gente também procura mão de obra, diz muito sobre. Então, eu conheço muitas empresas que existem pessoas batendo na porta querendo trabalhar com elas. E olha que nem são os melhores salários, tá? São empresas do nosso cotidiano. Da mesma forma, existem pessoas que não conseguem mesmo mão de obra, porque às vezes não é nem a empresa, mas as pessoas que compõem aquele ambiente. Então, questão de princípios e valores, as pessoas elas estão mais conscientes. Isso faz com que as marcas também precisem de estar mais conscientes, né? Muito bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de falar algo? Aproveitem, é um momento. Enquanto o povo vai pensando, Flavinha, eu vou fazer uma pergunta, que aí dá tempo de pensar, e quem quiser pode levantar a mão aqui embaixo, na mãozinha, que aí a gente passa a palavra depois. Que vamos supor que eu tenho uma marca, tá? Não é a MB, imaginemos uma marca, que já tenho lá a minha identidade visual. Essa identidade visual que a gente tem logo, né? Que muitas vezes é o que acontece com a maioria das empresas. Elas criam um logo e elas acham que aquilo ali é uma identidade visual completa. E não é, né? Simplesmente um ícone, um logo, né? E aí, eu queria que você falasse para a gente, por favor, sobre os impactos de ter somente um logo, por mais que você já tenha falado um pouco, mas é porque teve gente que chegou depois, tá? Os impactos de ter somente um logo. E agora, se eu quiser mudar, eu quero entender mais sobre a minha marca, compartilhar de uma forma melhor para o mercado, o que eu devo fazer? Certo. Bom, então, quando você tem a identidade visual, você tem ali só a parte visual. E as pessoas não compram só pela parte visual. A gente conversou aqui, né, sobre todos os processos que estão ali na própria marca, né? Se uma pessoa vem só com um logotipo, olha para você ver como é um ciclo vicioso. Se ela está vindo só com o logotipo e ela quer mudar,
de alguma forma, aquilo ali não está fazendo sentido para ela. Ela só criou aquela marca ali e aquilo não está fazendo sentido para ela, porque ela me procurou querendo mudar. E por que não faz sentido? Não tem um entendimento do que a marca quer comunicar. E aí começa a não fazer sentido para a pessoa também. Porque eu posso muito bem, né, tá com a marca. Vamos supor, tem um logotipo vou falar de uma academia, e aí eu sou uma pessoa totalmente dessa vibe mais de tecnologia, gosto, né, que os equipamentos sejam equipamentos mais, né, tecnológicos, mais modernos. E aí eu tenho um logotipo que ele é branco, cinza e vermelho, que um cara da esquina ali que desenhou para mim na hora que eu estava criando a marca. E aí toda vez que eu vou comunicar algo, eu olho aquilo e aquilo não faz sentido para mim. E ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem me conectar. Porque se não faz sentido para quem é dono do negócio, o que dirá da outra pessoa que vai comprar da sua marca? E aí essa pessoa nem entra dentro do seu negócio, porque o que você está comunicando da marca que está lá numa fachada, não é o que de fato você tem lá dentro, né? Lá dentro da academia, aquilo que você oferece. E aí você começa a querer comunicar, né, no seu Instagram sobre, né, sua academia, que ela é moderna e tudo mais, mas aí a sua arte é branca, cinza, vermelho. E aí aquilo não faz a pessoa prestar atenção, porque as cores têm uma psicologia das cores, né? Aquilo vai lá no seu inconsciente e faz você fazer conexões sobre aquilo que é a marca, o que aquilo está querendo te dizer, né? Isso é a psicologia das cores. E aí não está fazendo mais sentido para você. Então, para você comunicar o que você quer verdadeiramente comunicar, você precisa olhar lá para trás sobre o seu negócio e principalmente sobre você, né? Sobre o que você quer comunicar, da forma como você quer comunicar. Então, você precisa voltar, criar toda essa base sólida, né? Do que é a sua marca, por que você quis criar isso, qual que vai ser a promessa da sua marca, a missão, a visão, os valores, quem você quer falar, de que forma que você quer falar, para depois você construir a parte visual. Porque se você não tem isso, vai ser só um desenho. Você não vai conseguir gerar essas conexões cerebrais, que é tudo em conjunto, né? Um conceito sólido, cores que vão lá no inconsciente da pessoa, tipografia que você olha, que representa aquilo que você quer passar. Então, a pessoa precisa fazer um rebrand, né? Olhar lá como a sua marca é hoje, como ela se comunica, quais problemas você tem hoje, o que não faz aquela marca prosperar, ou que não faz sentido para você, e aí revisitar e criar um novo conceito, uma nova base que represente de fato aquilo que você quer passar e da forma como você quer passar. E aí, mais uma vez, a identidade visual, a parte visual, ela é a última coisa que se faz dentro do processo de criação de uma marca. Porque assim, 10% de tudo aquilo que uma marca é capaz de gerar em outra pessoa. Respondi, Mayara? Respondeu. Inclusive, para quem não sabe, eu e a Flávia, a gente até trabalha em parceria, porque era muito comum pessoas chegarem para ela pedindo para criar uma marca, né? Ainda né, Flavinha? E não terem noção do que é criar. Então, ela sente essa necessidade de, muitas vezes, a pessoa passar por uma consultoria, passar por um processo onde a gente faz uma mentoria até enxuta, tá? De construção mesmo, de quase uma gestão estratégica, de missão, visão, valores, de quem eu sou, o que eu quero,
qual que é esse meu modelo de negócio, fecha isso, esse modelo de negócio como um todo, para voltar para ela poder construir esse branding, porque sem essas informações basilares, que é normal a gente não saber como começar, porque existe ferramenta para isso, existe técnica, existe estudo, né? A gente estuda para isso, para poder facilitar todo esse desenvolvimento dessas marcas, né, desses negócios, e aí para ela dar start nesse brand ou rebrand, né, Flavinha? Então, isso realmente é um trabalho em conjunto que a gente faz com a parte da gestão. Sim, sim. E isso envolve a parte administrativa, empresarial, envolve muito psicologia positiva, envolve muito neurociência, envolve várias outras áreas, várias técnicas, né, que tanto eu quanto a Mayara utiliza, para que a pessoa consiga olhar para isso, né? Porque também muitas vezes, e até um pouco sobre a história do próprio branding em si. Porque o brand nasceu, gente, lá atrás mesmo, na época dos egípcios, que eram hieróglifos, que eram desenhozinhos, né, feitos na parede para diferenciar um produto de outro produto. Então, tipo, aqui é gado, não, aqui é pássaro. E aí, isso tudo, né, tipo assim, todo esse processo, né, de construção de marca, ele foi evoluindo, né, ao longo do próprio contexto social e tudo mais, até chegar hoje. Mas a grande maioria das pessoas não tem noção de como fazer esse processo de voltar atrás, de como olhar para si. Principalmente por causa das dificuldades que a gente estava conversando aqui, viu? Das tecnologias, das modernidades, porque muitas coisas estão entregues prontas para a gente, né? E a gente não faz esse exercício de voltar para trás, de olhar para si, de olhar para o negócio, de revisitar, né? Então, é um processo que envolve tanto essa parte publicitária, de marketing, mas muito também da parte administrativa, comercial, empresarial, psicologia e tudo mais. Muito bom mesmo. E só para fechar, é importante essa questão da psicologia das cores que você trouxe, eu acho que até cabe depois uma outra masterclass sobre psicologia das cores. E isso é tão importante, principalmente para quem tem ponto físico, né, o espaço físico em si, as cores casarem, né, terem similaridade com o que você quer comunicar. Eu lembro que há um tempo atrás, e cor, gente, passa sentimento. Então, você tem que entender que sentimento que você quer gerar no seu cliente, né? Na pessoa que vai até você. E isso também casa com a metodologia do encantamento, que a gente atende ali os 5 sentidos, né? A visão, o olfato, etc. Mas eu lembro, há muito tempo atrás, antes de entender tudo isso, eu estava num lugar, aí uma pessoa comentou assim, nossa, eu fui numa academia em tal cidade, num outro lugar, e academia geralmente tem que ser o quê? Cores que nos ativa, né? Às vezes é preto, vermelho, que você chega, você fica mais agitado. Eu cheguei lá, a academia era azul clarinho, um azul bebê, me deu vontade de dormir ao invés de malhar. Então, aquilo ali já estava comunicando, a pessoa também já estava falando algo que ela não tinha conhecimento, tá? Então, ou seja, as cores, elas comunicam, a gente tem que entender que sentimento que eu quero também proporcionar para os meus clientes a partir das cores. Isso aí é uma coisa que a gente pode aprofundar depois, uma outra masterclass sobre psicologia das cores e encantamento como um todo, em conjunto com a nossa marca. Bom, pessoal, então, ninguém levantou a mão, eu imagino que ninguém queira perguntar mais nada, mas se vocês quiserem também, sigam a Flávia no Instagram, ela deixou aqui o Instagram da agência, tem o Instagram pessoal dela também, podem seguir, que ela é super receptiva, posta um monte de coisa legal, inclusive, gente, a Flávia tá viralizada no TikTok, porque ela posta coisas da Serra da Canastra. Vocês não têm noção dos vídeos que ela posta lá. A Flávia, além de ter a agência, ela é 1001 utilidades, ela também é terapeuta do som. E eu descobri o Sound Healing com ela, maravilhosa. Uma pena que muitos aqui estão longe, mas quem está pertinho pode participar.
das terapias do som que ela faz, tá, gente? Cada vivência na Serra da Canastra, que olha, ó, ô mulher que vive, viu? Ó, pessoal, mas muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Assim que a gravação subir, eu já disponibilizo lá para vocês, tá? Flavinha, muito obrigada mais uma vez por poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento, viu? Você é sempre muito bem-vinda na MB. Eu que agradeço, pessoal, e deixo esse espaço, né, de troca, se alguém quiser conversar comigo, ali no Instagram, no WhatsApp, eu deixei meu WhatsApp aqui também. Sou super aberta para trocas, isso é muito bom. Acredito muito nisso. Faz parte do meu brand também acreditar muito nisso e estou aberta aí para a gente conversar. E agradeço mais uma vez, Maiara, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite para todos. Boa segunda. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa Boa noite, segunda. pessoal. Com Deus. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Um beijo. Com Deus.